lá, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. À medida que você achar, você diga amém. Amém. Ué, todo mundo já achou? Ué, só eu que não achei. 2 Timóteo 4, 13. Diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro casou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. E aí ele diz aqui num texto, que ele fala assim: procura vir comigo antes do inverno. Traz a capa, mas venha comigo antes do inverno. Eu não quero te impressionar com mensagem. O pessoal aqui de Itaboraí já ouviu uma pincelada na virada, mas na virada eu precisava dar uma outra conotação, porque era festa. Hoje a gente pode engrossar o caldo. Eu estou imbuído de uma responsabilidade de trazer algo para vocês, e a profética. A palavra de Deus é verdade, ela não mente. A palavra de Deus é verdade. Então, uma coisa, eu sei que a gente gosta de bater palmas, louva ao Senhor, mas vocalize a sua adoração. À medida que a palavra for falando a você, levante a sua mão, diga amém, eu recebo, eu quero isso para mim, confirma essa palavra, amém? Então vamos lá. O nome dessa mensagem: eu quero a minha capa. Eu quero a minha capa. Capa na Bíblia, capa, você vai ter hora que você vai chamá-la de capa ou você vai chamá-la de manto, tá bom? O que era a capa? Existem duas explicações para essa capa que Paulo vai falar. A primeira delas, era um tecido, ela era toda de tecido, de lã muitas das vezes, ok? E ela tinha uma abertura na parte de cima, aonde se colocava, introduzia a cabeça, e essa capa de lã era para esquentar do frio, e muitas das vezes como impermeabilizante por causa das geadas e da chuva. A outra conotação dessa capa seria uma capa de livro, ou seja, uma pasta, uma mochila nossa de couro, onde se colocavam os livros. Eu quero trabalhar com capa de tecido, tá bom? Que cobria o indivíduo, para que ele não sentisse frio, já que naquela região faz muito frio, quando faz frio de verdade, e por causa da chuva, ok? Essa capa, ou esse manto, você pode chamar de capa, tem uma hora que você vai ter na Bíblia capa, e você vai ter manto. A vestimenta, basicamente falando, em termos daquela época, era uma cirola que existia, um vestido, e sobre o vestido, esse manto ou essa capa por cima dessa roupa, tá legal? E é por isso aí que depois eu vou falar um pouquinho, se der tempo, que quando partiram as vestes de Jesus, não quer dizer que rasgaram o manto de Jesus, é que um ficou com a capa, outro ficou com o vestido, outro ficou com a sandália, outro ficou com o cinto, tá bom? Então o manto, ele é uma distinção muitas das vezes, ok? É como a gente fala, por exemplo, você pode usar uma camiseta da Hering, aí o cara fala assim, pô, legal, mas aí quando você vê um cara com a costa, você fala assim, uau, esse cara é o cara, ok? Ou como você vê alguém com uma... Calvin Klein já está ali, mas tem um Empório Armani, né? Você fala assim, opa, já é uma distinção. Então o manto era uma distinção, em alguns casos determinava o ministério ou a condição social dessa pessoa. Pela capa dizia o que essa pessoa era, qual era seu ministério ou qual era a condição financeira dessa pessoa, tá bom? Por exemplo, Herodes Agripa, quando o povo falou assim, voz de Deus, não voz de homem, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, Joséfo vai fazer uma descrição dessa capa. Diz ele que Agripa tinha uma capa azul marinho, tecida, bordada com fios de prata. Então, quando o sol batia no fio de prata, brilhava. E o povo, por ser místico, quando olhava o manto dele reluzindo, dizia assim, a voz de Deus
não é voz de homem. É interessante. Quando Deus falou no trovão sobre Jesus, o povo disse que era o trovão. Mas quando o povo falou, quando Herodes fala, o povo diz que é Deus. Então, muitas das vezes, o que a voz que o povo fala, nem sempre voz de povo é a voz de Deus. E aí você vai ver, também a capa é associada à figura do profeta. Por quê? Por causa da capa de Elias. Existem situações na nossa vida que vão ditar regras. Até aquele momento não se falava que a capa era o objeto de profeta. Por quê? No tempo de Moisés ainda não tinha essa designação. Moisés, quando andava, o que designava Moisés? O que era o apetrecho de Moisés? O apetrecho de Moisés era a vara, era o cajado. Por quê? Porque ele era pastor. Então, agora escuta isso. Moisés, quando lidera o povo, ele continua com o cajado. Mas ele também, às vezes, Moisés profetiza. Ele diz assim, o Senhor levantará um profeta como eu, Deuteronômio 18. Mas Moisés não é caracterizado pelo manto. Ele tem cajado, mas ele também profetiza. Elias tem capa, mas não tem cajado. Mas também faz função de pastor algumas vezes. O que eu aprendo com isso? Que eu posso ter um ministério específico na minha vida, mas que não impede que de vez em quando eu flua em outra área. Fala aqui, Jeová. Guardem aqui, tudo que eu for falar aqui. Guardem isso aqui, porque eu não estou jogando conversa fora. Você pode ser um exímio mestre, mas isso não quer dizer que de vez em quando Deus não possa fazer você fluir no dom profético. Você é profeta, mas isso não quer dizer que Deus não possa fazer você fluir na sabedoria. Você é cantor por ofício, mas não quer dizer que Deus não possa fazer você profetizar em algum dia. Entenda uma coisa, uma profecia não faz de você o ofício de profeta, porque Saul profetizou e nunca mais profetizou na vida. Então acredite, meu irmão, esteja aberto ao agir de Deus, esteja aberto, cadê aqui a minha logo aqui, esteja aberto às oportunidades que elas vão passar diante de você. Aleluia. Vou repetir, esteja atento às oportunidades que passarem diante de você. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, que é algo que marcou muito, muito a minha vida. Você sabe, uma mãe que fala assim, uma inveja santa, né? Esse dia, eu nunca tive inveja de ninguém não, nem de um pregar, nem de outro profetizar. Tem gente que vê até a cor da asa do anjo, não é? Mas foi por causa da batalha, por causa do carinho que eu tenho. Sofia estava sofrendo muito, cara. Sofia estava sofrendo muito com problema de alergia terrível. E Sofia só vivia no hospital, só vivia no hospital, só vivia no hospital, só vivia no hospital. E a Aline e o Wellington estavam aí a ponto de jogar toalha, e o médico falou, vai ter que operar a menina, vai ter que operar a menina. Isso foi no Congresso Eleitas. Foi o Congresso Eleitas, não foi? Foi no Congresso das Eleitas. E aí a Aline veio com o laudo médico que tinha que operar a Sofia, e ela, na marra, recebeu uma oportunidade aqui para ministrar a oferta. Quando ela ministrou a oferta, a unção passou. Ela não parou em mim, ela não parou em Kátia, ela não parou na pregadora, ela não parou no pastor Juliano, ela passou por todos nós e se alojou em Alexandre. E se alojou no pastor Alexandre. E Alexandre chegou para a Aline e usou uma coisa de muita fé, e disse para ela assim, o Senhor mandou te dizer, pode parar de dar remédio, porque ela está curada. E Sofia está curada até hoje. Você vê o pastor Alexandre recebendo essas revelações todo o culto de quarta-feira na RO? Não. Entendeu? O ofício dele é pastor, mas naquele dia, a unção passou. Deu para entender? Isso é um manto. Isso é uma capa. Isso é uma capa que ela pode vir sobre você. Então o que acontece? E aí você vai ver que o ministério predominante, ele tem que ser caracterizado. Por exemplo, no sepultamento de uma figura, antigamente, o rei era enterrado com a coroa, o guerreiro era com a espada, tá bom? O profeta com o manto. Mas como Elias não foi com o manto, Elias não foi enterrado, o manto passou para outro. Então entenda uma coisa, seja caracterizado por algo.
Não seja marcado por problema. Não seja marcado por um problema que você gera, pela pessoa ser chata. Cara, aquele fulano é chato. Seja aquele que alguém olha para você e fala assim: rapaz, existe algo de Deus sobre essa pessoa. Aleluia. Ô glória, louvado é o nome de Jesus. Ô irmão, e recebe essa palavra. Você vai ser diferenciado, irmão, por aquilo que você carrega sobre os seus ombros, irmão. Ô irmão, fala sério que essa é uma boa palavra. Engraçado que no Jordão, escuta só isso, engraçado que no Mar Vermelho, o que abriu o Mar Vermelho foi Moisés tocar com cajado. E aí alguém pregou em São Gonçalo, que o que abriu o Mar Vermelho foi o vento oriental. E aí explicou que o vento oriental, ele trouxe a praga dos gafanhotos, que veio do deserto para o Egito. Mas foi o vento ocidental que levou os gafanhotos do Egito para o Mar Vermelho. E o que abriu o Mar Vermelho? Não foi o vento ocidental, foi o vento oriental. Ou seja, o vento que veio do deserto. Moisés estava onde? Do lado de cá do Egito. Ele queria ir para o deserto. Quando ele toca com o cajado, o vento não começou a abrir o mar aonde ele estava. Começou a abrir o mar aonde ele não via. Aleluia. Acredita, vaso? Tem o vento já soprando, que você não está vendo, mas já está abrindo uma oportunidade. Irmãos, essa é uma boa palavra. Está vendo aquela coisa de ficar de pé e dizer assim: já tem um vento de Deus criando uma oportunidade para chegar de encontro a você, irmão. Tem um vento, vou repetir, tem um vento de Deus que já está abrindo um caminho que você ainda não percebeu, mas Deus já está abrindo um caminho no meio do mar para você passar. Aleluia! Agora olha que legal, se o mar se abriu com o cajado da autoridade de Moisés que toca e abre, com o Jordão não é cajado, com o Jordão é o pé dos sacerdotes. Se o sacerdote chegasse sozinho e colocasse o pé, nada aconteceria, mas tinha alguma coisa sobre eles. Você já viu, irmão, se eu segurar um fio desencapado aqui, eu vou tomar um choque. O que acontece se vocês encostarem em mim? A corrente elétrica vai passar por mim e vai chegar em você. Havia um poder na caixa, na arca, que estava no ombro deles. O poder da arca passava por eles e tocava no Jordão. Aleluia. Vou repetir, o poder era da arca, não era do sacerdote. O sacerdote era apenas o condutor. Então aquilo que eu carrego determina o que acontece através de mim. Aleluia. Então o que você carrega determina o que vai acontecer. Quando você começa a perceber que nada acontece através da sua vida, ministerialmente falando, você precisa ver de verdade o que você anda carregando, porque Jesus, ele retira o fardo de sobre nós, para colocar a arca sobre nós, ok? Amém? Por que Paulo deixou a capa dele? Não sei, existem duas possibilidades. Uma, ele esqueceu. Segundo, ela era pesada, desajeitada para trazer no inverno. Mas de alguma forma ela está na casa, ela está em Trode, na casa de Carpo. Então Paulo, por algum motivo, ou eu esqueci, ou ele achou que para aquela estação ele não iria precisar, mas ele deixou a capa na casa de Carpo e em Trode. Ele foi específico, entendeu? Parece, ele não é como eu e Kátia. Esse dia eu falei para a Kátia: esposa, eu preciso da chave reserva do carro. Meu Deus! Onde está, mozão? Eu falei assim: se eu estou perguntando, eu não sei. Ela procura de lá e eu procuro de cá. A gente não fazia a menor ideia onde estava. Eu falei assim: olha, quando a gente estava na outra casa, estava em tal lugar, mas a gente já mudou o negócio para lá e para cá, e eu não sei mais onde está o negócio. E ela ficou doida procurando. Mas Paulo não. Paulo disse assim: eu sei onde eu deixei. Eu sei onde eu deixei. Eu deixei em Trode, na casa de Carpo. Não foi na casa de Antônio, na casa de Paulo, não. Foi em Trode, na casa de Carpo. Porque todo mundo que perde alguma coisa, quando você perde a sua capa, você sabe o porquê você perdeu, e você sabe aonde você perdeu.
Você não está enganado a respeito daquilo que você perdeu. Outra coisa, quem não conhecia Paulo não sabia que Paulo tinha uma capa. Mas Paulo sabia que ele tinha uma capa que não estava sobre ele. Você sabe quando você está desprotegido de unção. Você sabe quando você está desprovido de azeite. Você sabe quando você encena no altar. Você sabe quando você ministra na carne, na raça, na sua força, no braço, na técnica. Você sabe, porque, irmão, é indiscutível, a unção faz a diferença. Eu vou repetir para você dizer amém. A unção, irmão, ela faz a diferença, vaso. A unção, ela faz a diferença. É a unção que faz. É o que vai te distinguir, irmãos. É a unção. E aí Apocalipse vai dizer assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É engraçado que ele não fala assim, lembra-te onde de caíste, ele fala assim, volta lá onde você caiu. Não, ele fala assim, arrepende e pratica. Ou seja, ele não está mandando eu fazer uma coisa nova, ele está mandando fazer o que eu fazia como se fosse a primeira vez. Então Deus não está me pedindo para fazer uma coisa nova no ministério. Ele quer que eu faça o que eu faço como se fosse a primeira vez. Porque a primeira vez que a gente faz com amor, com graça e com paixão. Ô glória, aleluia, ô glória, aleluia. Diga amém, irmão. Porém, Paulo entendeu o seguinte: vem uma nova estação, vem um inverno, a troca da estação. Inverno é dificuldade, é tenebroso e tal, mas eu não quero associar a mensagem a isso, ao dificultoso, ao tenebroso. Eu quero falar sobre a troca da estação. Estava vindo uma nova estação. Vou repetir, estava vindo uma nova estação. Está vindo uma nova estação. Aleluia. Tem um novo ciclo sendo aberto na plenitude. Ô irmão, há um novo ciclo sendo aberto na sua vida, e nesse novo ciclo você não pode entrar nele sem uma capa nova, vaso. Você não pode ter essa mudança de plumagem, você não pode ter essa mudança de paradigma naquele lugar sem uma capa sobre a sua vida. Você não vai conseguir ter sucesso se você não resgatar a capa que te pertence. Engraçado que Paulo não disse assim, Timóteo, rapaz, estou sem capa, será que você podia me dar uma capa? Será que você podia me trazer uma capa emprestada? Ele falou assim, não, eu quero a minha. Você tem que dizer assim, eu não quero a capa do pastor Valber, não. Eu não quero o esboço do pastor Renan, não. Eu não quero o esboço do pastor Juliano, não. Eu não quero o esboço do pastor Davidson, não. Eu quero o que Deus vai falar comigo. Aleluia. E eu vou liberar uma palavra aqui que eu acredito de todo o meu coração. Você recebe, você se manifesta. Deus vai começar a falar coisas profundas com o povo da plenitude. Ah, irmãos, essa é uma boa palavra, vaso. Deus vai começar a falar coisas novas com vocês. Vocês vão me procurar ainda e dizer, pastor, Deus começou a falar comigo. Deus me revelou algo novo na palavra. Quem acredita nisso, pelo amor de Deus, fecha a mão, joga ela para cima, dá um barulho de glória para Jesus, adora, não aplauda não, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas, fala em língua. Para esse novo tempo, tem que ter uma capa sobre nós. Volto a repetir, porque a repetição é didática, isso vai entrar na cabeça de vocês. Oportunidade de novo, e ela vai passar. Ok? Esse gesto vocês vão guardar. Ela vai passar de novo, e ela vai trazer algo novo. Algumas elas vão passar diante de vocês, outras elas vão voltar. Para essa nova estação, você precisa de uma capa. Você precisa disso. Ok? Você necessita, você tem que dizer assim, eu não posso entrar nessa estação desprovido disso. Agora, uma coisa interessante com relação a isso, é que Paulo está preso em Roma, precisa da capa que ele deixou lá. Como é que Paulo vai recuperar a capa? Eu não posso entrar na nova estação sem minha capa. Preciso dela, sei onde está, mas não tenho condição.
Paulo não tem como buscar, mas ele sabe quem pode trazer. Se eu não posso ir no céu buscar, irmão, tem alguém que mora no céu e na terra, irmão, que ele pode trazer do céu para você. Ô glória, alguém pegou aí, irmão. O Espírito Santo pode te trazer essa capa, Vasco. Irmãos, alguém está pegando ali atrás, hein? Alguém está pegando aí na galeria, aleluia. Ele pode trazer essa capa para você. Ele pode trazer essa capa para você. Aleluia. Deu para entender? E outra coisa, Timóteo estava disposto a mudar a rota. Ele morava em Éfeso. Ele estava disposto a sair de Éfeso, passar por Trode, pegar o que Paulo precisava para levar para ele. Aleluia. Tem aqui alguém que está orando por você. E tem uma coisa que eu falo com o Senhor todo dia aqui. De alguma maneira, eu vou orando, mas tem alguma coisa aqui, alguma coisa específica que eu falo sempre com Deus assim: ouça a minha voz. E alguém disse assim: o pastor ora engraçado, porque orar é conversar. Se você vier orar um dia comigo de manhã aqui, você vai ver. Não tem regra, não tem essa coisa formatada, eu estou conversando. E eu falo com ele assim: ouça a minha voz. E eu tenho orado por vocês. E eu falo com ele: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. E agora eu oro por vocês agora. E eu falo ao Espírito: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz, meu Senhor. E traz uma capa nova a este povo. Traz uma capa nova para a plenitude como denominação. Traz uma capa nova. À medida que você está sentindo que algo está sendo tocado em você, abra a boca e adore. Abre a boca e adore. Essa noite é uma noite de Deus renovar você e te dar um sinal de que a capa estará sobre você. Tem gente que deixou o som para trás, cara. Tem gente que deixou o som para trás. Por quê? Trabalha na técnica, trabalha na força. E aí uma coisa, e guarda o que eu vou te falar. A Bíblia diz assim: aquele que tem, lhe será acrescentado. Isso ele estava falando dos talentos, mas há uma verdade intrínseca nesse texto, que a gente pode fazer uma aplicação muito forte. Aquele que tem, lhe é acrescentado. Aquele que não tem, até o que ele tem é arrancado dele. Altar, você pensa que altar, alguém falou aqui na igreja, que eu não lembro mais quem falou, e falou uma palavra muito maneira aqui, eu guardei isso, falou assim, foi a evangelista: o altar ele é muito mais reacionário do que acionário. O altar, ele reage muito mais do que ele age. Ou seja, alguém toca no altar, o altar reage. Entendeu? Então, o altar que muitas pessoas pensam que ele dá vida, o mesmo altar que dá vida, ele mata na mesma facilidade. O mesmo altar que alguém chega a ele buscando, o altar vai trazer vida para ele. Mas aquele que sobe no altar, despreparado, fora do lugar, sem a capa, o altar que dá vida para lá, mata o cara para o lado de cá. Por quê? Porque quem sobe no altar, ele é o garçom, ele está oferecendo pão. Então o que acontece? Tem que ter algo jorrando daqui de cima, passando pelo vaso aqui. Vocês estão colocando um canudo aqui, fazendo assim, ó. Aí vocês falam assim, aí eu falo assim: irmão, vamos terminar. Aí você fala: como? Aí você fala assim: manda, pastor, mais, igual o Thales, mais, e está sugando, e está sugando, e está sugando. Se não vier daqui, à medida em que vocês sugam, porque vocês estão sugando e para mim não vai fazer diferença nenhuma em termos de matar ou de viver. Por quê? Porque não está vindo de mim, vem de cima. Agora, quando aqui é cortado, você começa a consumir a minha psique e a minha inteligência, e a minha emoção. Aí o que acontece? Aquele que não tem, até o que tem, psique e emoção, vai para o espaço. Aí o cara sai do altar assim, ó,
família arrebenta, casa arrebenta. Por quê? Porque ele está sem o fluxo de vida. Ele está sem uma capa sobre ele. Agora eu vou falar outra coisa para vocês. Tão perigoso quanto não ter capa é ter uma capa errada sobre si. Porque Acã olhou uma capa babilônica e falou assim: rapaz, a gente está numa nova estação, cara. Nós estamos entrando na terra nova. Nós precisamos nessa terra nova. Essa terra nova aí, ó, lá naquelas montanhas neva lá. Ele olhando longe o Monte Hermon, ele vai ver neve lá em cima. Eu estou vindo de um deserto de 50 graus, agora ali tem inverno, eu preciso de uma capa. E aí quando ele chega em Jericó, ele observa que tem uma capa babilônica, e ele vai pegar uma capa legal, porque eu preciso de uma capa para a nova estação. Mas a capa, Deus disse assim: não pega essa capa, fica sem capa por enquanto, porque quando vier a sua, ela vai ser poderosa, mas essa, se você pegar, vai te amaldiçoar. Cuidado com aquele que você está colocando sobre a sua vida, cuidado com aquele que mexe na sua cabeça, aquele que te dá dicas, que te dá orientações, que fala com você. Cuidado quando você começa a colocar coach de internet para mexer na sua cabeça. Quando vocês olham esses filhos do capeta, que dizendo assim, dízimo não é do novo, dízimo é para o Antigo Testamento, porque aquele negócio, tem gente que vem aqui, aí o pastor Ailton profetiza, não é de Deus isso aí. Aí ele sai correndo, vai para o pastor André fala assim: Deus não está nisso aí. Aí correu para o pastor Davidson, o pastor Davidson falou assim: Deus não está aí. Aí foi para o evangelista Fábio: Deus não está aí. E falou com os 10 aqui, Deus disse que não está aqui. Até que ele chega no 11º. E aí Doquinha falou assim: Deus está aí. Ele falou assim, buscou, até que teve uma orientação errada. Cuidado com quem você coloca na sua cabeça, porque uma cobertura errada, uma capa errada, ela pode destruir você, seu casamento, seus filhos, seu ministério e a sua descendência. Não coloque uma capa sobre a sua cabeça que não te pertence. Amém? Por isso que tem uns que falam e tal. Eu gosto como referência. Tem igrejas aqui que são amigas nossas. São amigas nossas. Advec é amiga nossa. Lagoinha é amiga nossa. Central do Avivamento é amiga nossa. Um monte de igreja é amiga nossa. Mas nós não somos Advec. Não somos Lagoinha. Não somos Central do Avivamento. Nós somos Plenitude. Advec tem uma capa, Plenitude tem outra. A capa dele não serve em mim. A armadura de Saul é uma beleza. A armadura do pastor Silas é uma beleza nele. Mas eu não posso pegar a armadura do pastor Silas e colocar em mim e querer lutar contra o STF. Porque a armadura dele vale para ele. A minha vale para mim. Amém? Por que alguns perdem a sua capa? Porque capa é a origem da palavra capela. Capela Sistina, capela vem de capa, porque capa é aquilo que abriga, capela é aquilo que abriga. A pessoa procura uma capela, uma igreja, para ter um lugar que se abrigue. O cara ficava debaixo da capa, ok? E a capa o protegia. Você precisa de uma casa. Você precisa de uma casa. E agora escute uma coisa. A sua casa precisa de uma casa. A sua casa precisa de uma casa, e esta casa tem que estar debaixo de outra. A tua casa, pastor, tem que estar debaixo de uma casa, a igreja local. E essa igreja local precisa estar debaixo de uma outra casa. Porque você protege um nível na tua casa, mas a tua casa não recebe a proteção completa, igual ela receberia na igreja local. E a igreja local não pode te oferecer total cobertura como a casa maior pode te oferecer. Ok? Então nós precisamos da capa. Agora uma que eu quero dizer para você aqui, e vamos caminhar para encerrar. Ruth capítulo de número 3, versículo de número 9.
Aqui eu quero liberar algumas palavras proféticas, a gente ora e toma a Santa Ceia. A primeira dela, Ruth capítulo 3, versículo de número 9. Quem está comigo aí? Diga amém, irmão. Amém. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba, ou em algumas versões, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. A sua sogra, Noemi, elas estavam falidas. O marido morreu, os 2 filhos morreram. Então você tem uma velha, uma senhora viúva, com uma jovem viúva que está passando necessidade, mas ela descobre que naquela cidade tem alguém que pode lançar a capa. Porque quem lança a capa sobre Ruth, aleluia, vai tirar a vergonha dela. E aí uma coisa, ela procura, ela diz assim, tem um homem nessa cidade chamado Boaz, que se ele jogar a capa sobre você, ele tira a vergonha de sobre você. Agora uma coisa interessante, depois que Boaz faz isso, joga a capa sobre ela, eu gosto dessa declaração, que olha só, Ruth pede, joga a tua capa sobre mim, porque a capa do Senhor vindo sobre mim, do Senhor, ela está me dando. Agora Boaz fala assim, lança a tua capa para mim. Boaz lança a capa sobre Ruth, mas Ruth lança a capa dela para Boaz, porque um vem por cima e outro vem por baixo. O que vem por cima dá, o que vem por baixo recebe. Entenda, a que vem por cima tira vergonha. E ele fala assim, coloca a tua capa que está desprovida, porque eu vou deitar 6 medidas de trigo sobre você. Você amanheceu o dia pobre, mas está terminando o seu dia cheia, porque é uma capa verdadeira sobre você. Ramanduki Anderebas. Ela me que a sé. Ela me que a santoro black a site. E flentoroma e a senta lá e a suioroma cai sé. E bitianto lá maconte e bandaia suiada. Lá e ticova aí a suianto e a sa. E canto lá e a so. E plocha e andora macamia senda lá. Aleluia. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Bota uma mão grandona para frente. Cuidado com o rosto de alguém. Aleluia. Bota a mão grandona para frente, vaza. Aleluia. Ô glória. Aquele que te dá a capa vai te encher de provisão. Ô glória, irmão, pelo amor de Deus, eu vou repetir para melhorar. Aquele que te dá uma capa nova, ele vai te dar provisão. Ele vai dar provisão para viagem. Ele vai dar provisão para reconstruir a sua vida. Ele vai dar provisão para restaurar esse projeto. Aquele que te dá a capa vai enviar a provisão. Quem recebe? Quem recebe? Ah, fala sério, quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Pastor André Moreira, eu vejo uma fila de formigas aqui ela andando. Cada uma delas, elas trazem um objeto sobre elas. E Deus está dizendo assim, ó, eu estou providenciando. Ele está providenciando. Ele está providenciando. Ele está providenciando. Traz anjo. Anjos de Deus poderosos. Anjos de Deus providenciosos. Anjos de Deus poderosos. O Senhor nos deu a visão. O Senhor nos deu a visão, Ele está mandando também a provisão. Senhor, em nome de Jesus, recebemos esta capa nova dessa nova estação, e junto com ela recebemos a provisão. Nós prosperaremos de uma forma como nós nunca vimos antes, Senhor. Oh meu Deus do céu, nós prosperaremos como nós nunca vimos antes, Senhor. Haverá um mover sobrenatural de Deus nessa hora. 1 Samuel 18:4. 1 Samuel 18:4. 1 Samuel 18:4.
Diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e seu cinto. Ok? Jonatas era o príncipe, Davi o plebeu. Jonatas era o príncipe e Davi o plebeu. E Jonatas tirou o seu manto e jogou sobre Davi. Por quê? Porque Davi, sendo plebeu, Jonatas olhou e viu o futuro do menino. Escute, um menor não pode trazer uma capa para você, porque se ele der a capa dele para você, ele ficará sem. Jonatas só pôde dar a capa dele, porque Jonatas tinha muitas outras. Pode ficar tranquilo, da onde vem, tem para todos. Ô glória, ô glória, vou repetir, que tinha alguém que tinha que fazer melhor. Da onde vem tem para todos. Tem para Sacramento, tem para Santa Bárbara, tem para Floralha. Ô irmão, fala sério, cadê vocês, irmãos? Tem para Ititioca, irmãos, tem para Caramujo, tem para Itaboraí, tem para Teresópolis, irmãos, tem para região oceânica, tem para São Gonçalo, tem para Rio Vaz, irmão, tem para todos nós, irmãos, porque da onde vem para onde tem para todo mundo. Glória! Oh glória, aleluia. Então entenda, não é a minha posição atual, a minha condição financeira que dita a minha realeza, porque Jonatas conseguiu ver um rei dentro de um garoto pobre, porque tem gente que tem roupa de rei, mas é um plebeu, e tem um plebeu que não tem roupa de rei, mas o espírito dele é de realeza. O que uns chamam de folgado, que outros falam de bobeira, de soberbo, aleluia, não é nada disso. É só o rei, dentro do pobre, que se manifesta. Amém ou não amém? Amém. E aí, irmãos, alguém toca aqui, por favor, Josiel, se puder. 2 Reis, capítulo 2, versículo 13 e 14. Eliseu pegou a capa que era de Elias, e com ela bateu no Jordão, para que se abrisse. A gente pensa que a história de Elias e de Eliseu é uma história assim, ó, de semanas, de meses. Não, é só você pegar a cronologia, pega pela vida de Acabe. É assim que a gente faz leituras de tempo de Bíblia. Quer ver só uma outra maneira de você ver pontos, datação, é quando tem um evento histórico confirmado com data. Por exemplo, quando Paulo vai estar lá com Félix, Festo e rei Agripa, um daqueles três ali, ele tem uma nomeação, e Joséfo foi encontrada a carta que ele escreveu, o irmão dele de Cláudio, que Cláudio escreveu dizendo que ele não ia querer a nomeação, em 64, todo o Novo Testamento ele é baseado em cima dessa carta, porque é uma coisa real. Por exemplo, você quer saber o ministério de Elias? Olha o tempo de Acabe. Acabe governa 24 anos. Elias aparece quando Acabe assume o governo e Elias morre, vai se assunto ao céu logo depois da morte de Acabe. Então, se Eliseu entra no circuito no 3º ou no 4º ano do ministério de Elias, quer dizer que Eliseu serviu Elias pelo menos 20 anos. E ele está olhando para o cara. Ele olha para o cara, tem um negócio sobre ele, meu irmão, tem um pano, tem um manto, tem alguma coisa que esse homem carrega, Geazi está preocupado com o futuro e com o dinheiro, mas Eliseu fala assim: eu gosto do que tem sobre ele, e ele fala assim, não, e Elias falou assim, eu vou embora, e é um negócio, né, irmão, veja só, os filhos de profeta não era da carne não, eles também eram de Deus, porque eles sabiam que ia ser tomado. O manto não é de um só não, tá? O manto, a revelação às vezes não é de um só não, Deus espalha para um monte de gente, pode ficar tranquilo a respeito disso. Você não tem essa exclusividade toda que você acha não. A garotada falou assim, você está sabendo? O Senhor vai tomar o teu Senhor de você. Ele falou assim, eu sei, fica quieto. Então quer dizer,
Havia 3 escolas, com cada uma 50 alunos, tinha 150 caras que estavam sabendo da situação. Deus contou para um monte de gente. Meu irmão, vai chegar dias aqui, que quando um subir aqui vai falar assim: rapaz, Deus me falou. E o cara vai falar assim: rapaz, Deus tinha me falado isso. Agora escuta isso aqui. Quando Eliseu viu o carro de fogo, com cavalo de fogo, separar ele de Elias, o fogo os separa, mas ele só sobe no vento. O fogo pode me distinguir, mas o que me leva para o céu é o vento do Espírito, não a manifestação do Espírito. E aí o Espírito faz o seguinte, ó, leva Elias para o céu. E o que Eliseu faz? O que o texto diz? Quando ele olhou aquela manifestação, ele rasgou uma capa que ele já trazia há anos quando ele estava com Elias, porque aquela capa era suficientemente boa para quando Elias estava com ele, mas para a nova estação, aquela capa já não servia mais. Ele precisou rasgar. Quando ele rasga a capa, o manto novo chega. Será que tem alguém aqui hoje disposto a rasgar sua capa velha para receber uma capa nova? Vocês estão mudando de igreja, vocês estão sendo recebidos como membros. Deus está dizendo para você: é uma nova estação, e você precisa rasgar essa capa, porque tem uma capa nova chegando para você. Oh glória, há uma capa nova chegando para você. Oh, fala aqui Jesus, essa mudança de geografia que Deus vai fazer na sua vida, ela será endossada pela chegada de uma capa nova. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Essa mudança de geografia será marcada pela chegada de uma capa nova sobre você. Essa capa nova vai trazer porção dobrada. Essa capa nova vai trazer milagre que não foi visto. Essa capa nova vai trazer mensagem que você ainda não recebeu. Esta capa nova vai te levar a lugares aonde você não poderia estar. Elias pega o manto. O pastor falou para mim que ele estava dobrado. Então a pessoa que dobra o manto, porque ela está dizendo que ela vai voltar, não é? Era uma regra de etiqueta e tal. Mas vamos para o outro lado. Quando ele pega o manto, olha a declaração que ele fala: ó Deus de Eliseu. Ele não fala que é Deus de Eliseu. Ele está com a capa na mão, mas ele fala assim: ó Deus de Elias. Porque até aquele momento Deus não era de Eliseu, Deus era de Elias. Porque a história até aquele momento era de Elias, mas agora, de posse daquela capa, Deus ia deixar de ser de Elias para ser de Eliseu. A responsabilidade e privilégio passou de um para o outro. Oh glória, recebe o que eu vou te dizer. Deus quer colocar o sobrenome dele no seu nome. Oh irmão, essa é a melhor palavra dessa noite. Deus quer colocar o nome dele no seu sobrenome. O Hélito de Deus, o Deus de Wellington, o Deus de Fred, o Deus de Fábio. Cadê você, irmão? O Deus de Mônica, o Deus de Machon, o Deus de Machon. As pessoas dirão: aonde está o Deus de Davidson? Aonde está o Deus de Aline? Aonde está o Deus de Ailton? Aonde está o Deus? Aonde está o Deus? Aonde está o Deus? Porque a manifestação vai fluir através de você. A unção vai fluir através de você. A capa trará essa glória. A capa trará essa manifestação. A capa
Ele tem um manto, mas ele fala assim: oh, legal, eu tenho um manto novo, oh glória, eu tenho uma Bíblia nova, eu tenho um computador novo, agora eu tenho uma casa espiritual nova, agora eu tenho um microfone novo, eu tenho uma guitarra nova, eu tenho um esboçário novo. Meu irmão, sonho sem realização não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a realização do sonho. Então Eliseu falou assim: eu tenho a capa, eu tenho a capa. Onde tu estás? Aonde tu estás? E diz o texto: e ele bate nas águas com a capa, porque ele queria provar que havia alguma coisa sobre ele. Porque o que está sobre mim, a capa que eu tenho sobre mim, ela me abre caminho. A capa, recebe essa palavra. A capa que está sobre você vai te habilitar a realizar sinais. Glória, eu quero profetizar. No culto, no ajuntamento de jovens e adolescentes, vai haver batismo com o Espírito Santo. Vai haver salvação como nunca viu ainda na plenitude. Aleluia, por quê? Porque há uma capa. Eu declaro, há uma capa, há uma capa, há uma capa, há uma capa. Quando você pregar, vai ter cura. Quando você pregar, vai ter revelação. Quando você pregar, vai ter manifestação. Quando você pregar, o Jordão vai se abrir. Jó 1:20 diz assim: por causa das terríveis notícias, Jó rasgou seu manto. Quando ele recebeu as notícias, ele rasgou o manto. Talvez a dor tenha levado seu manto embora. Talvez a dor levou seu manto embora. Mas eu tenho uma palavra: combater palavra com a palavra. Isaías 61:3: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus vai te trazer um vestido de alegria. Irmão, eu quero declarar isso. Você será marcado pela uma unção de alegria, óleo de alegria. Senhor, Jesus, traz essa veste de louvor, traz essa veste de alegria, traz essa veste de louvor que vai enxugar este pranto dos olhos deles. Pastor, eu sofri tanto. Eu sofri tanto, eu fui abandonado, eu fui desprezado, obreiros já me abandonaram, gente me desprezou, mas o Senhor me mostrou aqui um negócio esses dias de manhã. Eu compartilhei com os pastores. Eu via um pássaro no pescoço da girafa, e esse pássaro, ele retira os carrapatos, e dizem que um pássaro daquele na África pode tirar até 3.600 carrapatos de uma girafa. Você fala assim: rapaz, esse pássaro é legal. Mas o mesmo pássaro, quando ele não acha a girafa para pousar, ele vai para o hipopótamo. Só que hipopótamo é o bicho mais brigão que tem na selva. Então ele tem muita ferida. Um machuca o outro. E o que esse pássaro faz? Ele vai em cima do hipopótamo e ele pica a ferida do hipopótamo, para abrir a ferida, para ela sangrar, para ele começar a beber o sangue. Ele não permite que a ferida seja cicatrizada, e aí ele começa a beber o sangue da cicatriz aberta. Para com isso. Fecha hoje essa cicatriz. Fecha essa cicatriz. Por causa dessa tristeza, por causa dessa tristeza, a capa você perdeu. Escute uma coisa: você sabe por que alguns de vocês deixaram de fluir no Espírito? Deus está falando aqui. Sabe por que alguns de vocês deixaram de fluir no Espírito? Por causa que o coração está ferido e magoado com quem abandonou e desprezou vocês. Porque o coração ferido impede o fluir de Deus. Coração ferido retira a capa de cima. Mas o Senhor, aleluia, Pedro estava dentro da cadeia. Olha isso, Pedro estava dentro da cadeia, acorrentado, dizendo assim: já era, matou meu amigo Tiago, agora me mata. E o Pedro, o que o anjo disse assim: desperta, Pedro, desperta e vaza, desperta e vaza. Mas pega a tua capa.
pega a tua capa, porque eu estou te tirando do problema, mas a capa leva com você. Oh glória, aleluia. Essa dor não vai te tirar a tua capa, não. Essa dor e essa tristeza não vai fazer você perder a capa. Eu estou falando com gente aqui hoje que precisa dessa palavra. A dor não vai tirar a capa de Deus de sobre você. E se tentar arrancar, José tinha preço por uma tal de uma capa colorida, vaso. Ele tinha um negócio com aquela capa colorida, porque papai e mamãe me deu, mas os irmãos roubaram e rasgaram. E aí ele ficou sem capa. E aí, meu irmão, ele foi embora. Aí essa capa é com o pastor Juliano. E ele vai para os amalequitas, e ele vai para a casa do cara? Potifar. E depois ele vai para a cadeia. Cada uma dessas ele tem uma capa. Mas, meu irmão, quando ele chega lá no palácio, diz o texto que Faraó dá um anel, mas dá uma capa melhor do que a colorida. Se te roubaram a tua capa, pode acreditar, Jesus tem uma capa nova para você, melhor do que a que foi levada. Ah, irmã, fala sério. Vai vir uma ajuda melhor do que aquele pessoal que te abandonou. Aquele pessoal que te abandonou, Deus está mandando uma cooperação nova. Deus está mandando um povo novo. Deus está te mandando uma oportunidade nova, que vai fazer você esquecer essa capa velha. Como Jesus em tudo, Ele é meu exemplo. Ele tinha a capa dele, ele tinha a roupa dele. E alguns vão dizer, o pastor Renato tem uma mensagem muito bacana sobre isso. É que Jesus tinha uma túnica que não tinha costura. Isso aqui é obra que não é qualquer um que faz, não, tá? Não tinha costura de agulha. Ela era inteiriça tecida. Era uma coisa muito importante, tipo aquilo aqui, tipo o que sacerdote tinha, e talvez parecida até com essa de Herodes. E estava sobre ele. Aí tem um manto que Herodes bota uma capa lá e tal, e os soldados vão jogar uma capa sobre ele. O lance é o seguinte, é que vão lançar sorte e vão arrancar a capa de Jesus. Arranca o manto dele. E com Jesus foi triste. Arranca o manto, arranca o vestido, arranca o cinto, arranca o sapato. E os pintores romanos, os renascentistas, vão colocar um paninho, porque na verdade até esse paninho foi tirado, ele ficou despido. E aí roubaram o manto de Jesus. Roubaram, velho. Mas Apocalipse diz, irmão, Apocalipse fala que ele tem um gravado, bordado na coxa, e no manto novo está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele tem um manto lá. Ele não é manto tecido por mão humana, é manto que vem do céu. Oh glória, eu quero te dizer, aquilo que foi roubado na terra será restituído do céu. Oh glória, fala sério, irmão, fala sério, aleluia. O que te foi roubado na terra, irmãos, Deus vai restituir do céu. Vem, bota a mão para cima e receba aí, irmão.